Fala pessoal, você já precisou discutir sobre a economia do seu país em inglês? Então fica aqui que até o final desse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas palavras que vão mudar aí a sua vida para quando utilizar inglês para falar ali de economia e também finanças. So, let's get down to business. Pô, pessoal, todo mundo sabe que falar de economia já não é uma coisa muito fácil, né? Então, quando você tem que utilizar isso ainda em língua inglesa, às vezes você fala inglês pra caramba, você tem uma fluência incrível, mas quando você precisa ali de uma palavrinha para utilizar, às vezes ali te falta aquela palavra, você não lembra como se fala, ou você às vezes nunca viu, né? É umas palavras aí meio bizarras, meio doidas, mas aqui você vai aprender alguma delas que eu vou te ajudar. Então já dê um like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal para que eu traga conteúdo cada vez mais interessante para você. Então vamos lá. A primeira palavrinha que você vai verificar aqui comigo hoje é taxa de juros. Então vamos lá. Interest rate. Interest rate. Exatamente, a taxa de juros, né, pessoal, você sempre vai verificar ela quando você faz uma compra, se é 10%, se é 12%, se é 15%. Então você tem que sempre estar de olho nisso, né? Porque a taxa de juros é o que fará, né? The interest rate é o que fará os produtos eles aumentarem ou não se você faz ali um parcelamento, né? Então é muito interessante a gente sempre estar avaliando, porque geralmente todo ano ali, ou sempre em cada semestre, eles mudam. Então o interest rate é uma coisa muito particular, na verdade, de cada empresa, não é? Mas é muito interessante que vocês saibam. Então vamos lá? Interest rate. E assim como interest rate, nós temos também a inflação dos produtos. Todos os produtos eles estão sempre variando ali do seu valor final, obviamente, eles estão sempre variando do valor final, dependendo ali do semestre, do trimestre, do ano, nós temos sempre as inflações que elas vão aumentando, né? Consequentemente diminuindo o nosso poder de compra em alguns países ou aumentando. Mas temos a taxa de inflação, exatamente, inflation rate. Inflation rate. Exatamente, então quando você for pesquisar ali para verificar a taxa de inflação do ano, a taxa de inflação anual, né? Você pode colocar annual inflation rate e assim por diante, né? Ou pesquisar simplesmente por inflation rate e coloca ali, por exemplo, o país. Bem, sabemos que aí na atual situação que estamos vivendo mundial, né? O mundo todo em crise, sempre, né? Você está vendo funcionários sendo admitidos, funcionários sendo demitidos, né? Funcionários sendo infelizmente substituídos, e é aí que nós podemos verificar a porcentagem da força de trabalho de um país ou de uma empresa. Então todas as pessoas que têm a idade legal já para trabalhar, ou as pessoas que fazem parte de trabalham em uma empresa, você pode chamar de labor force. Labor force. Exatamente, que é ali, né, a força de trabalho, ou seja, as pessoas que podem já trabalhar ou as pessoas que trabalham numa empresa, e a força de trabalho é o labor force. E como eu já havia dito anteriormente, temos aí a força de trabalho e também temos aqueles funcionários, né, que infelizmente, eles foram demitidos, consequentemente aumentando o quê? A taxa de desemprego, que não é uma coisa muito interessante. Então, quando você quer verificar a taxa de desemprego de um local, de um país, você irá procurar por unemployment rate. Unemployment rate, exatamente, que é a taxa de desemprego de um país. Mas é claro, se por um lado nós temos as taxas de desemprego, nós temos também muitas outras coisas, né, que o governo também eles podem fazer para que empresas elas abram mais negócios, nós temos mais uma força empresarial no nosso país também, consequentemente aumentando o quê? Dando o quadro de funcionários das empresas ou provendo mais emprego para o povo, e aí nós temos o que? O employment rate. Employment rate, que daí é a taxa de emprego. Mas para que essas empresas elas possam existir no nosso país, e se tudo ali corre bem, se aumentou a taxa de incentivo ali, se nós temos uma boa labor force, tudo está funcionando legal, o que acontece ali com a porcentagem com a porcentagem de negócios e produtos do nosso país? Elas consequentemente aumentam, consequentemente fortalecendo o GDP, ou seja, mas aí, né, pessoal, mas peraí, o que é GDP? É o PIB. Então, quando você quiser dizer o PIB de um local, é o GDP de um país. É só você falar isso. Então, acabou. What is the GDP of this country? Ou qual é o PIB deste país, né? Então, é uma coisa muito interessante que você pode utilizar. Obviamente, para que nós tenhamos um bom GDP também, precisamos de investimento estrangeiro. Países que aplicam dinheiro aqui nos nossos negócios e também trazem as suas empresas, né,
E assim melhorando, né, estabelecendo aqui mais empregos e assim por diante. E aí nós temos aí os investimentos estrangeiros para alavancar aí a economia aí do nosso país. E por último, se tem investimento, se há importação e há exportação, então logo você precisa saber da palavra balance of trade. Balance of trade, que é o quê? O balance of trade, pessoal, é ali a diferença das importações, por exemplo, do dinheiro que entra no país, por exemplo, das exportações, do que nós exportamos, é a diferença das exportações do que nós exportamos para outro país, em relação ao que nós importamos do outro país, o dinheiro que recebe, o dinheiro que sai. Então essa diferença, né, de importações e exportações, do dinheiro que você recebe do dinheiro que sai do seu país, nós temos aí o balance of trade, que é ali, no caso, uma diferença entre eles. Você está gostando desse vídeo? Então já dê um like aqui logo e se inscreva no nosso canal e espalhe esse vídeo para todo mundo que quer saber aí agora se comunicar em inglês e falar sobre a situação do país. Beleza? Você ainda não nos segue no Instagram? Então vai lá agora mesmo, Inglês_Forever, e no Facebook, Inglês Forever Oficial. Exatamente. Bem, eu fico por aqui. Deixa aqui nos comentários o tipo de tópico que você quer que eu traga para vocês. So, I see you in the next video. I'm out.